Rádio NN. Com André Pepes. Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. Falta 1 minuto para as 13 horas, que acabou de virar agora. 13 horas pontualmente aqui. Pois é, sexta-feira, dia 26 de janeiro. Que bacana, né? 5 dias para acabar o mês. Quem diria, né? Todo dia eu fico contando esse negócio aqui. Fico pensando como esse trem tá andando rápido, né? Como dizem os bons mineiros, né? Como esse trem tá passando rápido, né não? É muito rápido mesmo, né? Então, hoje eu tenho aqui a psicóloga Sara Regina. O assunto, ainda dando sequência, é o Janeiro Branco, né? É saúde mental e relacionamentos. O impacto dos relacionamentos na saúde da gente. Afinal de contas, parece que isso vale pra mim, né? Que a gente tá tratando os relacionamentos de maneira muito descartável, né? Tipo assim, encheu muito minha paciência, né? Se não for esposa, e olhe lá que tem uma galera aí que tá descartando até a esposa, tá, gente? Depois eu vou falar sobre uma pesquisa aqui, Sara, que indica que os homens, a partir dos 50, estão com maior incidência de divórcios nessa fase da vida. Olha aí, os caras estão perdendo o medo de ficar mais velho e ficar sozinho e dizer assim, eu vou ficar velho, mas vou ficar feliz, né? Se não tá feliz com o outro, então vou ficar feliz só. Vou procurar outra pessoa para ser feliz, mas eu quero ser feliz e não tem nada que me impeça de pagar esse preço, né? Cada um com o seu cada um. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, né? Agora. Família toda aqui, né, reunida. Um abraço aqui, o professor Oliveiros, sua mãe, dona Regina. Também estava vindo no aniversário dela, ela cantando aí, sim, né? Muito afinada, por sinal. Um grande abraço para a senhora, viu? Né? A família toda de artistas, né, rapaz? Que coisa boa, né? Sim. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, Sara. O Janeiro Branco é um mês que preserva aí a gente a prestar mais atenção na saúde mental. A saúde mental, ela é atrelada a muita coisa. Não é somente a gente não ser louco, né? Como a gente fala aqui. Mas, enfim, a gente precisa ter a ideia de que os relacionamentos são bons, mas tem esse ponto. Até que ponto um relacionamento é bom? E até que ponto esse relacionamento vale a pena para mim? Eu estou falando só no âmbito amoroso, não. Estou falando do âmbito familiar até, né? Estou falando também no âmbito amigável. Hoje, nós, quando éramos adolescentes, a gente tinha 1 milhão de amigos, igual o Roberto Carlos, né? Tem a música dele lá, eu quero ter 1 milhão de amigos. Ninguém consegue isso. É uma utopia, você não consegue ter 5, né? Eu não tenho nenhum, assim, né? Eu não considero isso. Meus amigos, a minha esposa e meus 2 filhos. E pronto, tá bom, não vamos promover ninguém, né? Você tem aqueles mais chegados, né? Tem aquelas pessoas que você tem mais afeto, que para você chamar de amigo mesmo, né? Então vamos falar um pouquinho dessa importância, o impacto dos relacionamentos da saúde mental. Falar sobre isso num mês como o mês de Janeiro Branco, né? Que nos leva à introspecção sobre a saúde mental, sobre a gente avaliar todo esse contexto de como estamos, de reflexão mesmo, nos faz pensar um pouco sobre essa questão das nossas conexões humanas. Porque nós vivemos num mundo onde a saúde mental e emocional também está diretamente ligado a essa forma de nos conectarmos com as pessoas. Como eu consigo e eu conquisto esse meio, né? E eu consigo olhar para dentro e olhar para o outro nesse contexto de relacionamentos. E se relacionar significa eu estar bem comigo para que eu possa ter uma boa relação com a outra pessoa. Uhum. E o autoconhecimento, ele nos traz e nos faz perceber muitas situações, muitas nuances na nossa personalidade, na nossa forma de ser, e que ajuda
e faz com que eu consiga perceber o outro de uma melhor forma, né? Então, esse é um papel muito significativo dentro desse contexto. Você está ali bem com você para que você possa se relacionar bem com as outras pessoas. Não apenas num contexto de relacionamentos afetivos, mas também dos nossos relacionamentos interpessoais. Afinal de contas, às vezes, quando você está no trabalho, você passa muito mais tempo com o teu colega de trabalho ali do que mesmo em casa com a sua própria família. Então, ter essas habilidades para ter um bom relacionamento vai fazer total diferencial dentro da sua vida e dentro desse contexto, onde a gente trata, né, uma jornada que influencia a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso bem-estar. Todo esse processo vai falar diretamente como eu sou para me relacionar com o outro. Bacana. Quero mandar um abraço aqui para a doutora Midian Novaes. Ela disse que admira muito você, gosta muito de você e mandou um print da tela. Claro que ela pegou o print da tela, né, do merchan da doutora Midian Novaes. Então, a gente mandou aí pro Marcão. E aí, a doutora Midian Novaes, um grande abraço para você, que vai estar falando sobre higiene do sono na segunda-feira. No final dessa entrevista, a gente vai dar o spoiler aqui para vocês. E ela mandou a telinha aqui do nosso NN Play. Estamos ao vivo. Você pode mandar suas perguntas, 99639-8389, aqui no nosso WhatsApp, ou então no nosso chat no NN Play. Manda para cá. O assunto é Janeiro Branco, saúde mental e relacionamentos. Tá aí, ó, a tela que a doutora Midian Novaes colocou. Muito bacana, que por sinal está rodando agora também aqui no nosso carrossel. Eu te falei, Sara, no começo da entrevista, vou pedir o Marco Aurélio para colocar essa imagem aí, chamado divórcio grisalho, tá? Números mostram que separações entre pessoas com mais de 50 anos estão aumentando. Vamos lá. Nos últimos 20 anos, segundo dados do IBGE, olha que casal bonitinho ali, mas parece que ela pegou o beco. O número de separações deste público aumentou em 28%, índice maior que registrado entre os casais mais jovens, de 20 a 50 anos, que foi de 22. Em 2021, por exemplo, os divórcios grisalhos representaram quase 26% do total de separações registradas no Brasil. Nós tentamos obter números do Pará, de Minas Gerais, junto ao cartório de registro civil, mas até o fechamento não conseguimos retorno do órgão, tá? Numa região específica aqui. Outros fatores que influenciam nos divórcios são a falta de dificuldade de comunicação entre o casal e questões financeiras. Apesar do crescimento do número de separações entre pessoas com mais de 50 anos, essa pessoa aqui admite que colocar um ponto final na história do casal nunca é uma decisão fácil, especialmente após décadas de relacionamento com a chegada de filhos ou até netos. Mesmo infelizes, algumas pessoas ainda insistem na relação por acreditarem que em algum momento a chave vai virar e as coisas vão melhorar. Depois de tantos anos de convivência com outra pessoa, a separação causará um impacto inicial na vida dos divorciados. Para superar o momento, a psicologia recomenda a busca por atividades novas, sejam elas no campo físico, a prática de novos esportes, sejam elas no campo da cultura, além de aproximação de grupos de pessoas da mesma idade. E um crush não faz mal a ninguém, né? Esse aí quem está recomendando sou eu. E o que o especialista classificou como rede de apoio. Então, a gente percebe que eu sempre fui um defensor voraz disso aí. Eu não vou bancar a minha infelicidade para bancar a felicidade de ninguém. Isso é um fato, né? Eu sou transparente, que até dói, chega a dói. Mas eu sou assim, né? Eu penso assim, né? Tem gente que critica o Fábio Júnior. Ele tá certo, ele tá buscando a felicidade dele, né? Ele tá lá, 5 casamentos. Quantos casamentos tem, Marcos? Deve ter uns 20, uns 10. A vida é do cara. Deixa ele ser feliz, deixa ele procurar o que ele... Quando ele encontrar, ele fica quieto lá. Eu tô dando esse exemplo, Sara, meio assim, mais voltado para a questão do relacionamento, porque tem gente que acha, né, que você tem que sofrer a vida toda, né? Você casou, aí você está sofrendo. Não, mas você casou. Você não pode não. Né? Na verdade, assim, André, você me trouxe algumas questões aí falando sobre relacionamentos, né? Primeira idade, 50 anos,
é uma idade bem significativa, principalmente para o homem, né? De repensar muitas coisas, de começar a olhar para si. Esse é um aspecto. De ir em busca de saber se ainda está dentro desse contexto de virilidade, e às vezes a mulher que está, a sua própria companheira não consegue acompanhar esse movimento, e acaba que essas pessoas passam a ter dificuldades ainda maiores nessas relações. E se tratando disso, além disso, nessa relação, ainda nós precisamos colocar aqui que as redes sociais, o famoso celular, ele vem causando um impacto muito grande também nos nossos relacionamentos, porque a gente está num processo de vida onde tudo está muito acelerado, como você bem colocou aqui no início. Nós já estamos praticamente no final do mês de janeiro, hoje dia 26, então tudo está passando muito rápido e às vezes a gente não está conseguindo acompanhar essa velocidade, ou até mesmo querendo que as situações acompanhem esse processo de resolutividade, essa velocidade, né, que a gente vive. E relacionar-se com outras pessoas, você estar com o outro, não significa dizer acompanhar o meu próprio tempo. Significa que eu preciso também perceber o outro. Então, André, imagine o que é a complexidade, o nível complexo de você compreender a você mesmo, de você saber sobre as suas limitações, as suas dificuldades e saber conviver com você, e de repente você começar a se relacionar com outra pessoa que tem uma outra forma de pensar, um contexto diferente do seu, e você ter que associar e equilibrar essas duas coisas. Então, isso não é fácil. Então, as pessoas estão conseguindo, né, tendo uma facilidade, um apego, que não é um apego saudável em muitas situações, né, de se desvincular muito fácil. Há um descarte muito rápido e fácil, vamos dizer assim, das pessoas em relação a isso. Claro que a maturidade emocional nos traz esse contexto de perceber quando realmente eu estou fazendo bem ao outro ou quando eu tenho que me distanciar, e saber, dentro desse contexto, fazer isso de uma forma saudável, de forma que eu não vá denegrir o outro, que eu não vá prejudicar o outro e que eu vá realmente viver uma vida de uma forma mais feliz e mais contente, faz com que as pessoas também optem por essa questão da separação. Né? As condições que antes havia uma imposição da sociedade por questões espirituais e religiosas muito grande de se manter um casamento mesmo dentro desse contexto de infelicidade, de infidelidade que muitas vezes acontece nesse processo, quando eu assumo estar com alguém, ou quando eu assumo uma amizade com uma pessoa, eu estou assumindo um compromisso, não apenas comigo, mas também com o outro. E o que é que eu estou fazendo com esse compromisso que eu assumi primeiramente comigo? De que forma eu estou lidando? Às vezes uma separação, o motivo da separação não tem a ver com a outra pessoa, ou não tem a ver com o contexto superficial que está aqui dessa separação, mas tem muito mais a ver e diz muito mais sobre mim do que sobre tudo isso. Então, é preciso a gente avaliar, cada pessoa é né? Existem pesquisas que trazem, né, esse movimento. A internet gera essa separação pelo fato da idealização, pelo fato de você muitas vezes estar ali vendo imagens congeladas, de pessoas que estão sempre dentro de um padrão de felicidade, de idealização do outro, e que gera uma certa inquietação e até mesmo uma certa infelicidade em você, que não está bem com você mesmo. Então, o primeiro ponto fundamental para você que quer se relacionar bem com o outro é você saber e buscar o autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, mais fácil de você lidar com as outras pessoas, com o outro, seja ela qual for a sua relação.
Quando a gente trata de relações afetivas, a gente vem e fala muito sobre essa questão do amor, né? E o amor, enquanto sentimento, cada um traz um significado para a palavra amor, tá? Mas eu estou trazendo aqui dentro da neurociência a palavra amor como um sentimento. E o amor por si só, ele não é suficiente, enquanto sentimento, ele não é suficiente para manter uma relação, para manter um casamento. Às vezes eu amo muito alguém, mas assim, eu não consigo ter responsabilidades comigo mesmo para conseguir levar esse amor e essa cumplicidade, esse relacionamento de uma forma saudável. E isso acaba fazendo mal a outra pessoa. Falar em amor, quem está assistindo aqui, a gente é o João Paulo, fisioterapeuta. Seu esposo está aqui. Um abraço para você. Não posso mandar um beijo para você, não. Quem manda um beijo para você é a Sara. Manda aí. Né? Um beijo pro meu marido lindo. Muito bem. Deixa ela chegar. Viu? É o seguinte, eu mandei uma foto aí para tu, Marcão. Quer ver uma bomba em 2023? Sandy se separou. Pronto. Ia ter naquele dia, né? Quando eu fiquei sabendo disso em casa, porque geralmente quem sabe disso são as meninas. Sabe quem se separou? Não, a Sandy. Como assim? Né? Como se a Sandy, além de parecer um bibelô intocável de porcelana, ela fosse uma pessoa que não é feita do mesmo material que eu sou feito. Né? Com o Lucas Lima ali, o famoso violinista da família Lima, enfim, tal. Né? Então... aquilo foi uma bomba no Brasil, porque, peraí, né? Isso não pode acontecer. Você falou da questão religiosa, apesar de ser evangélico, eu não defendo esse dogma que a igreja traz, que eu tenho que suportar alguém que para mim está insuportável. Entendeu? Eu já falei, bom, os líderes que quiserem me achar ruim, ache. Eu estou casado há 23 anos, graças a Deus. Não pretendo deixar a minha morena tropicana, né? De jeito nenhum. Falar nisso, um beijo, né? Um beijo do mais tarde também, né? Um beijo para você, Valéria. Um beijo para minha mãe, meu pai e para você. E aí, mas ela fica muito mordida da vida quando eu falo isso, porque eu trato dessa maneira, com essa peculiaridade aqui. Eu digo assim, a igreja não vai bancar a minha infelicidade. Entendeu? Sim. Não vai bancar. Vê só, quando eu trato assim dessa questão religiosa, André, a gente precisa ter alguns cuidados, porque cada um tem uma forma de enxergar esse meio religioso e fora do escopo. Do contexto aqui de dizer que quem está certo ou quem está errado, sim, mas tratando... e falando sobre você e o seu relacionamento e o seu compromisso com o ser feliz e a sua contribuição para que o outro também esteja feliz. Então, eu preciso saber se eu estou conseguindo acompanhar tudo isso. E aí, como eu estava trazendo a questão do amor, o amor por si só, ele não alimenta essa chama da paixão, que é essa necessidade de estar ali com o outro, da admiração, né? Então, eu preciso fazer também a minha parte para que as coisas caminhem dentro de uma relação afetiva. E quando isso não acontece, muitas vezes há um contexto, né, de que cada um começa a caminhar num casamento individualmente. E esse é um processo que, quando acontece, há uma parede, né, construída no meio dessa relação e fica cada vez mais difícil você se encontrar. Quando você traz a questão da Sandy, da separação da Sandy, a Sandy é uma pessoa pública, que vendeu uma imagem puritana. De ser muito certinha, né? De estar ali dentro desse contexto, de que é intocável, de que não tem muitos problemas, enfim. Uma imagem que hoje ela tenta desconstruir de certa forma, né? Mas que vem sendo carregado pelas pessoas que acompanham ela. Por isso que foi tão impactante para muitas pessoas ouvirem aquela notícia. Então, de repente, assim, se a Sandy se separou porque eu não posso fazer isso.
E isso acaba estimulando a ideia, né? Incentivando para algumas pessoas essa condição. Mas eu quero deixar claro aqui, trazer aqui o compromisso que você tem, a responsabilização que você tem quando você inicia um relacionamento. Porque, afinal de contas, você não é obrigado a se relacionar com ninguém. Ninguém te obriga a iniciar. Como antes existiam os casamentos arranjados, hoje a gente não vê isso, né, dentro do nosso contexto social. Então, ninguém é obrigado a se relacionar com ninguém. E quando falam que a vida imita a arte, né? O Brasil sempre foi um país que sofreu muita influência das TVs quando a gente não tinha as redes sociais. Né? Pra você ter ideia, o meu primeiro emprego foi numa banca de revista, aos 14 anos de idade. Ficava ali na banca dos Martírios, ali em Maceió, bem pertinho do Palácio dos Martírios. E uma coisa que naquele tempo se vendia muito era uma revista de fofoca, de novela. Imagina isso, gente, tá? A novela passava de segunda a sábado, o cara ficava doido quando entrava aquele negócio de a seguir cena dos próximos capítulos, né? Que tinha gente que Quando tinha. Tinha gente que ficava esperando e dizia, não fale comigo não, que eu tô vendo as cenas. Entendeu? Você tava esperando para passar um negócio amanhã de noite. Geralmente eram as novelas das 18, 19 horas que faziam sucesso, 20 horas, por exemplo. Rock Santeiro, em 85, era um fenômeno de audiência. Isso. E Rock Santeiro era uma novela ingênua, entre aspas. Né? Tinha uma certa ingenuidade naquelas novelas naquele tempo. Mas as pessoas eram muito tomadas por conta disso. O que é que acontecia naquele tempo? Peguei uma foto aí também da Carolina Ferraz, a lindíssima jornalista Carolina Ferraz, e o Eduardo Moscovis, que também é um cara bonitão, um ator bonitão, hoje já tem uns 50 anos, ela é apresentadora da TV Record, do Domingo Espetacular, e ele é ator, eu acho que da Rede Globo de televisão. Um casal muito bonito, protagonizou uma novela muito bacana, onde ele era um mecânico, parece, de um helicóptero. E tem o tal de um beijo técnico, que eu acho que essa garota, ela nunca... O beijo técnico que ela dava do Moscovis era o beijo técnico que eu dou na Valéria, entendeu, o Sérgio Paulo? Era um beijo técnico daquele ali. E o Brasil parou. E perguntou, e aí, tem beijo? Não tem nada de técnico aqui não, cara. Eu tô fazendo valendo mesmo, tá? O que é que eu tô trazendo essa aqui, a baila? É bem mais que isso aí. E por quê? Porque o meio artístico, eles se separam e se agregam com muita rapidez. Há um ponto que hoje eu conheço uma pessoa que se separou, eu acho que não tem 2 meses. Entendeu? E já as redes sociais já estão bombando já. Já tem um cara lá no pedaço, velho. Entendeu? E eu fico pensando, cara, tá rápido assim mesmo? Aí, Sara, eu também fico pensando. Aí a minha primeira dama diz o seguinte: vem cá, tu que fala tanto sobre isso, né? Tu ia esperar? Era tu que ia esperar? Olha pra mim, né? Vou não, papai. Vou esperar não. Vou pra pista. Todo mundo quer ser feliz. Agora, como você falou, com responsabilidade. Quero mandar um abraço aqui pra Neide, pra doutora Midian, que tá dizendo, tô aqui também, tá assistindo aqui, a dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra. Deixa pra lá. Ana Paula Caetano, Luciano Cavalcante, meu querido irmão aqui, um grande abraço pra você. Sara, em relação a gente falou aí das relações amorosas, das relações afetivas. Eu ouvi com um colega seu que disse que o seguinte, André, há muitos anos atrás ele me disse isso. Ele disse, André, amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Como trair. Aí eu digo, peraí, como é que é? Volta a fita. Eu digo, eu discordo de você. Disse, como amar não é? Ele disse, não, amar não é um sentimento. Vê só, André, quando você fala isso, por isso que é tão polêmico falar sobre o amor, né? O amor que eu trago aqui, eu estou falando do amor-sentimento. O amor-sentimento existe, né? Existe vários estudos aí que, se você quiser olhar e entender como o amor ele influencia as tuas áreas cerebrais,
aí nesse movimento, e ele é um sentimento, sim. E dentro da neurofisiologia, né, o nosso cérebro, ele não desliga um sentimento. Eu não tenho um botãozinho para dizer assim, liguei, tô amando, desliguei, deixei de amar. Sim. Né? Então, assim, agora, eu escolho alimentar esse sentimento ou não. Isso é o que difere dentro desse contexto. Então, essa escolha traz para mim compromisso, né? Traz responsabilidades. Isso, traz para mim responsabilidades, traz para mim a necessidade de estar ali igual uma plantinha, onde você precisa regar todos os dias, onde você precisa colocar ela no sol, precisa colocar ela na sombra, para que ela vá florescendo a cada dia. E você sabe que como um jardim ou como uma planta, se você não estiver ali cuidando o tempo todo, ele vai murchando e ele vai chegando a um ponto de não existir. E quando isso acontece, muitas vezes você precisa estar pronto para ter essa percepção e se colocar com o outro para que o outro também não sofra, né, ao ponto de achar que tem que estar alimentando ali aquela relação. As famosas dependências emocionais, né, onde não existe o sentimento amor, mas existe um apego inseguro, uma necessidade de estar ali com o outro a qualquer custo, mesmo que isso custe a minha e a sua infelicidade. Isso sim, a gente precisa ir e avaliar. Então, se você quiser falar sobre o amor em si, a gente pode preparar um programa onde cada pessoa, cada convidado seu venha com uma percepção diferente sobre o significado da palavra amor. Então, para mim, o amor pode ser diferente do que é para você desse significado. Mas aqui, quando eu trago, falando sobre relacionamentos, eu estou trazendo ele enquanto sentimento. Né? E enquanto sentimento que é diferente da paixão. A paixão é aquilo que avassalador, nos motiva, que nos faz ficar, como diz o doutor Pedro Calabres, né, que é um neurocientista assim, conhecido, quando ele diz que a gente fica demente pelo outro, a gente não consegue enxergar os defeitos do outro, a gente não consegue enxergar as dificuldades que você tem nessa relação ou as possibilidades de sofrimento que você pode ter enquanto você está apaixonado. Então, quando isso passa, é quando você consegue realmente ver o outro como ele é. Se não existir o amor e você não tiver a sua escolha de amar aquela pessoa, de alimentar esse amor, esse sentimento, a relação deixa de existir. Então, assim, as relações, como você está trazendo, que são descartáveis, estão existindo cada dia mais. Por quê? Porque há uma descarga de hormônios do bem-estar, né, e do prazer muito grande quando você está numa relação no início, numa paixão, num desejo, numa vontade muito grande de estar ali. E quando isso passa, né, a monotonia do dia a dia, né, essa rotina do dia a dia e essa falta de responsabilidade mesmo para fazer o diferente nessa rotina, para tornar momentos especiais e momentos diferentes, faz com que você prefira estar com o outro. Então você começa nesse contexto de não conseguir se vincular. Esse é um outro problema que gera lá na frente vazios e que vai gerar para você dificuldades com a sua saúde mental. Porque vai chegar uma hora que você vai se ver e procurar a sua rede de apoio afetivo e não vai encontrar. Você está nesse processo de migrar. Terminei um relacionamento agora, já estou com outra pessoa. Calma, gente. Como foi que eu concluí esse relacionamento? Realmente eu terminei o relacionamento, está tudo bem entre eu e você, não existe nada mais que nos ligue, nada pendente, ok, então eu zerei, eu posso iniciar uma nova relação. Mas simplesmente começar uma relação para suplantar a outra. Isso não é saudável, isso não vai fazer bem a você
dentro desse contexto de relacionamentos e saúde mental, que é o que a gente está trazendo. Uhum. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Isso. Olha a hora. Vamos faturar. Vai fazer o seguinte. Na volta, a gente vai falar sobre esses relacionamentos, né? A questão é saúde mental e relacionamentos. A gente falou aqui da questão afetiva, da questão que envolve o sentimento de namorado para namorada, noivo para noiva, relações afetivas, relações homoafetivas. E agora a gente vai falar da questão também das relações amigáveis, né? Por que a gente tem poucos amigos hoje? Ou quase nenhum, ou zero, né? Por quê? O que está acontecendo que a gente descarta? E a gente prefere até descartar, alguns a gente até prefere descartar mesmo, né? Eu já fiz isso. Quem é que não fez, né? Não, Sérgio, você vê que o negócio está ficando tóxico, então você diz assim, não, eu não preciso disso não, e eu vou por aqui, né? Então a gente volta já depois do intervalo. Hoje é sexta-feira! Saúde em Foco, na Rádio MM. Com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é Janeiro Branco, saúde mental e relacionamentos com a psicóloga Sara Regina. Um grande abraço aqui. O Vitor está aqui também. André, meu amigo, boa tarde, meu querido. O Eni diz assim: a eloquência de Sara sobre os mais diversos temas não deixa de me impressionar nunca. Muito obrigado. Doutora? Então, André, antes da gente retomar, obrigada, Vitor, não é isso? Isso. Mas eu gostaria de mandar um abraço aqui também, especial para a Midian, que está ouvindo. Ela ontem, quando viu que eu estaria aqui, me mandou uma mensagem dizendo que estaria sintonizada aqui, né? E ela está assistindo também aqui pelo NN Play. Muito bem. Vamos lá voltar à questão da
dos relacionamentos agora, não na esfera do amor eros, do amor homoafetivo, afetivo, de homem e mulher, de homem para homem, de mulher para mulher, Marisa, enfim, como quiser aí. Mas vamos falar agora da relação interpessoal de amigos, de pessoas que nutrem uma amizade. Parece que isso está cada vez mais raro e a gente está ficando ensimesmados. A gente se fecha no nosso cantinho, quando alguma coisa arranha, a gente já não quer pagar muito preço de estar junto. É fácil. E essa que é fácil descartar mesmo, né? Eu tô falando por mim, porque quando o negócio enche minha paciência, eu não preciso disso não, e tchau. E pronto. Como é que fica saudável? Como é que pode ter saúde no relacionamento assim? André, você traz assim uma questão que eu tenho ouvido muito em relação a essa questão de relacionamentos interpessoais, de amizade, de coleguismo, né? Dentro desse contexto, não só da sua vida pessoal, mas também muitas vezes da vida profissional. E percebo muito as pessoas nessa intolerância ao outro, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento, mundialmente falando, onde a saúde mental ela não está das melhores, vamos dizer assim. Não essa Brastemp tudo. Isso. Então, assim, as pessoas elas estão com dificuldade consigo mesma e por si não conseguem enxergar, não conseguem alcançar a necessidade do outro, né? E aí se estende dessa questão da relação afetiva, as relações de amizades, tudo isso dentro desse processo de construção está muito intenso. Então, é fácil, como você diz, para alguns descartar as pessoas quando elas não atingem os objetivos ou as suas próprias necessidades. Então, essa questão de amizades tem a ver com você e o significado que você traz da sua amizade, do que é ter um amigo. Então, ter um amigo é aquela pessoa que eu projeto nele a perfeição, aquela que eu não aceito e nem tolero erros, que eu desejo que ele esteja sempre ali disponível para mim. Ou ter um amigo é eu saber que vou lidar com um ser humano passível de erros, que tem diferenças que são muitas vezes gritantes, porque às vezes a gente tem amigos que você olha assim e diz assim, hoje não tem nada a ver comigo, mas eu super gosto daquela pessoa. E aí eu tenho, né, dentro desse contexto, eu vou sempre estar nesse processo de me compreender, de olhar para mim. Então, o que eu necessito dentro desse contexto de amizade e por que eu estou descartando tão facilmente? Porque existem pessoas que têm um apego aos outros que é muito intenso. Tem pessoas que são aquele grudinho maior, né? Aquela necessidade de ter o outro durante mais tempo. Já tem pessoas mais evitativas, que não gostam desse movimento. Eu tenho amigos, André, da minha infância, como você coloca, assim. E, assim, esses amigos, a gente às vezes passa meses sem se ver, sem se falar, mas quando a gente se encontra, há uma afinidade, uma conexão muito grande. Se qualquer pessoa falar dos meus amigos para mim, eu terei o maior prazer de tecer muitos elogios e de falar muito bem deles, e tenho certeza que a recíproca é verdadeira dentro desse processo. E estou disponível para eles sempre que eles necessitam, mas o dia a dia, né, essa velocidade, essas atribuições que aumentaram demais, as nossas prioridades não são mais como há um tempo atrás. Então, assim, o tempo de dedicação ao outro não é o mesmo. E às vezes a gente quer tratar a amizade com um comparativo de um passado, de onde eu tinha aquele tempo, de onde eu conseguia priorizar aquelas pessoas daquela forma. Então, essa autorresponsabilidade sobre o que eu desejo nas minhas relações, seja elas qual for, né, dentro desse contexto, faz todo o diferencial. Então, eu preciso ter uma boa inteligência emocional,
eu preciso ter um bom conhecimento de mim, eu preciso ter habilidades emocionais, porque a chave para um bom relacionamento se chama uma boa comunicação. Você estava aqui no intervalo a me dizer que você conversa muito com a sua esposa, né? Que você e Valéria trocam muitas figurinhas entre si. Imagine como seria. E já passam por algumas dificuldades. Você imagine se vocês não conversassem, se o diálogo entre vocês não fosse constante, né? Outra coisa, outra questão que para essas relações é super importante é você ter empatia. E empatia é um termo que está sendo aí muito falado, divulgado pelas pessoas, mas que pouco compreendido ou pouco colocado em prática. E o que é ter empatia? É você saber qual é a necessidade que o outro tem. E para isso você precisa descobrir a sua própria necessidade. Então, eu entendo o que é que eu preciso. Eu entendo, por exemplo, que hoje eu estou num movimento muito mais carente. Então, eu não vou no André, que de repente é mais evitativo e que não vai me dar o que eu estou precisando. Porque senão a gente vai se chocar e a gente vai discutir. É você ter a habilidade de saber nesse movimento o que o outro está necessitando, mas também saber sobre as suas necessidades. Uhum. E tem uma coisa também importante que a pessoa... Eu, por exemplo, eu não gosto de que façam isso comigo. Né? Não tente colocar a sua opinião como se fosse a minha opinião. Eu já estava comentando com uma coisa ontem, inclusive em casa, estava falando sobre isso, né? Um negócio, não vou nem falar aqui. E assim, por que eu estou falando isso? Porque eu não admito isso na minha vida. Você tem a sua vida, tá? Não me importa para quem você torce. Se você torce pelo Vasco, eu torço pelo Flamengo, bicho. E torço pelo Asa. Pronto, eu só torço para esses dois. Tá certo? Só torço para esses dois. Então, não, porque o CSA foi jogar com não sei quem lá fora. Eu quero que o CSA se lasque. Entendeu? Eu torço pelo Flamengo e pelo Asa. Pronto. E ponto final. Mas, rapaz, é Alagoas, não sei. Eu digo, não, eu torço pelo Flamengo. Você entendeu? Vou precisar repetir a tarde todinha que eu torço pelo Flamengo e pelo Asa, para você entender que eu não vou torcer pelo CSA. E aí, dentro desse contexto que você está me trazendo, André, é um bom exemplo para a gente falar sobre questão de respeito, tolerância ao outro, de você saber colocar limites para o outro, porque assim, se você torce pelo Flamengo e eu torço pelo Corinthians, de repente a gente pode se juntar num momento em que os dois estejam jogando e a gente trocar figurinhas nesse aspecto, respeitando a você. Sim. E você respeitando a mim. Isso é reciprocidade, isso é responsabilização, é empatia nesse momento. Mas eu vou me juntar com o André, que de repente é fervoroso, numa torcida onde eu sou anti-flamenguista, onde eu vou querer que o Flamengo perca para tirar onda de você, eu vou acabar te chateando, né, te magoando de certa forma. Então, é saber esses momentos, é saber dosar essas coisas que traz relacionamentos saudáveis. Uhum. E quanto mais relacionamentos saudáveis a gente tiver, melhor. Mais saúde mental a gente tem. A Mari diz assim, excelente entrevista com a melhor profissional, parabéns. A Maria Santos que diz aqui, né? Um beijo para Maria, viu? É o seguinte... a gente está quase terminando aqui, está quase na minha hora. Tenho 2 minutos. O que eu quero dizer, Sara, é assim. Eu estava assistindo ontem aqui pelo NN Play, CSE e Asa, né? Isso. E claro que eu torço pelo Asa, tá bom, gente? Para ficar claro aqui. Eu acho que muitas coisas que acontecem nos estádios, sejam eles em Alagoas ou seja no lugar do mundo, eu torcia pelo CSA quando eu morava em Maceió. E eu ia para o estádio, eu ia para o Trapichão, e a gente assistia CSA e CRB com as torcidas juntas na década de 80. Era todo mundo misturado, entendeu? Aí parece, né? Parece que... Quem acredita na teoria da evolução diz que a gente saiu lá do macaco, né? A teoria que eu tenho é que a gente está virando um. Porque na década de 80, assistia CSA e CRB todo mundo junto. Se fosse jogar o Asa e o CSA, estava todo mundo junto naquele tempo.
né? É o respeito, né? A questão Entendeu? de ter respeito Que- pelo outro o- e pelas escolhas que o outro que faz. o outro faz. Entendeu? Então, tipo, é segregar. Agrediram o jogador do Asa, cortaram a cabeça do cara, o cara fez um boletim de ocorrência. O cara sai do jogo, vai cortado para uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. Só abrindo parênteses aqui para a gente ter ideia dessa intolerância que a gente tem. Olha, Marcão, mandei aí na tua rede social aí, Marcão, o endereço do Espaço Integrar, que é onde a Sara atende, tá aí, gente, @espaçointegrar.al, tá? Aqui no Metropolitan, na sala 306, telefones 999160355 e 3530-8235. 3530-8235. Sara, obrigado por ter vindo, foi muito bacana. Quero mandar um abraço querido aqui para o meu querido professor Oliveiros Nunes. Sempre bem-vindo aqui, viu, querido? Fiquei assustado com o que eu fiquei sabendo aqui do acidente ontem, mas ainda bem que você está bem. E a gente vai ter uma série que a gente vai falar aqui, né? Não vamos dar spoiler. A gente vai fazer uma série aqui, eu vou ajustar os horários com a Sara, né? O horário dela é muito corrido e a gente vai ajeitar uma série aqui muito bacana falando sobre alguns temperamentos. Isso é importante a gente falar sobre temperamentos. O que é que faz eu ser desse jeito meio esquentado, como eu sou assim? O que é que faz outra pessoa ser uma mosca morta, né? Então, uma mosca morta no bom sentido, tá, gente? Né, Sara? Então, Sim. Obrigado. Sim. Eu que agradeço, André, a você, a quem nos ouviu hoje, esteve aqui presente, participou. Né? É sempre um prazer enorme estar aqui. Passei um tempinho ausente, né, daqui. Realmente, os meus horários estavam bem corridos, mas com o compromisso de voltar mais vezes aqui, né, para estar junto. Agradeço também porque esse é um tema que para mim é muito agradável de estar falando. Se tivéssemos tempo, estaríamos falando, né? Ficaríamos várias horas aqui falando sobre relacionamentos, e eu espero que vocês procurem olhar e refletir depois de tudo isso, olhar para si, olhar para dentro e entender quais as suas necessidades, para que então você consiga perceber a necessidade do outro. Perfeito. Tá bom. Muito obrigado, então, por ter vindo. Marco Aurélio, segunda-feira, vou ter a doutora Midian Novaes com o tema higiene do sono. Por que isso é importante? Tá? Higiene do sono. Muito importante esse tema. Mais de 65% dos brasileiros dormem mal. Se você é um desses, então você não pode perder aqui. Um bom final de semana para você. Deus abençoe você, onde quer que você esteja. Obrigado pela audiência, pela paciência. Se Deus permitir, na segunda a gente está de volta às 13 horas. Tchau.